Mais um MasaCast no ar e hoje estamos com uma pessoa ilustre aqui da Masa, uma pessoa muito especial e muito querida aqui por todos, que tem um enorme conhecimento, vai compartilhar muita coisa boa pra gente, senhor Ítalo Mazieiro. Seja bem-vindo ao nosso MasaCast, muito obrigado por aceitar nosso convite, senhor Ítalo. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição para falar da minha vida, da minha trajetória profissional, política, e o que vocês acharem interessante. Vamos embora. Senhor Ítalo, começa contando um pouquinho aí da história do senhor, para o pessoal te conhecer, onde que o senhor estudou, como que foi um pouco da infância do senhor. Bom, eu passei a minha infância e até a adolescência na Fazenda Barra Alegre, onde eu fiz até o terceiro ano, estudei lá. A escola era uma escola mista, chamava-se Escola Mista do bairro da Barra Alegre. E uma professora para três séries, primeira, segunda e terceira. Era tudo junto? Tudo junto. Então você vê a dificuldade que era para aprender. Então eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano na fazenda, e como era difícil a gente vir para a cidade, eu fiquei 2 anos sem estudar. Depois eu vim fazer o quarto ano, onde eu estudei na escola, no Grupo Barão de Monte Santo. Fiz o quarto ano. Voltei para a fazenda e fiquei mais 2 anos sem estudar, por falta por dificuldades, de vir. E aí com 15 anos já era moço, e já jogava no time da Barra Alegre, E aí eu vim aqui fazer o quinto ano, já tinha 15 anos e meio. E porque meu irmão, já falecido, a pessoa foi muito boa e me arrumou para mim como boy no escritório Briziguelo, antigo escritório Briziguelo. Foi onde eu pude vir estudar. Eu ganhava pouco, mas dava para a gente se manter, E como boy. Pra vocês verem, eu tinha vergonha de ser boy porque eu era moço. O senhor tinha 15 anos. Boy, na minha época, era com 12 anos, 13 anos. Pra vocês saberem o que era boy, naquela época, o boy, ele buscava os livros a cidade era pequena, ela terminava aqui no Pierim, terminava ali onde é hoje Café X, E então a gente fazia tudo de bicicleta, a gente ia buscar os livros para fazer escrituração no escritório, E aí eu trabalhei 1 ano como boy, depois já passei como auxiliar despachante policial e trabalhei mais 3 anos como auxiliar despachante policial. Mas antes, eu esqueci de falar, eu entrei na escola, então Escola de Comércio, hoje é Escola de Contabilidade. Na época era Escola de Comércio Francisco Barreto, que eu entrei fazendo o 5º ano, que era a primeira série, para fazer contabilidade. Então você ia até a 4ª série, era o básico, depois você fazia o curso técnico. Então eu terminei o curso técnico já com 23 anos, entrei com 16, formei técnico em contabilidade, E aí eu, comecei a desenvolver eu tinha um dom para contabilidade e eu aprendi praticamente sozinho, com a base da escola, que tinha na época professores bons de contabilidade, matemática, e a gente aproveitava o máximo, porque é a oportunidade que a gente tinha de ser alguma coisa, senão não conseguia. E como nada. o senhor escolheu essa profissão? Por falta de outra opção. Outra opção não, por falta de oportunidade. É a única que eu tinha. Eu não tinha outra oportunidade. Pagava-se pouco e estudava à noite. A gente estudava das 7 até 10h20. Então, eu não tinha muita escolha. Foi a única que eu podia fazer. E eu gostei da contabilidade. E tanto que aí depois eu trabalhei 4 anos no escritório Briziguelo, e depois eu consegui o primeiro emprego no Curtume Santa Emília, que era do Grupo Cunali, onde eu trabalhei 4 anos como auxiliar, depois eu passei a fazer contabilidade lá também, E eu tive, com 26 anos,
eu tive a oportunidade de assumir a gerência contábil da usina, então, usina Santo Alexandre, né, que tinha usina de açúcar, fazendas, armazém de abastecimento, né, e eles me deram uma chance de 1º de abril de 1970. E eu assumi, eu e Deus. Consegui funcionários na época, né, formei uma equipe na época, sozinho, onde eu trabalhei por mais de um ano, das 7 às 10 da noite, sábado o dia todo e domingo até a hora do almoço. Nossa! Porque eu não tinha muita coisa, ou eu aproveitava a oportunidade que eu pedi para eles me dar a oportunidade. E o senhor agarrou. E eles me deram, e eu falei, eu tenho que vencer. Então, eu venci, né, na profissão. E aí eu trabalhei lá como contador da usina, uns 4 ou 5 anos, depois eu assumi a gerência total do grupo, que era a usina de açúcar, curtume, fazendas, tudo. E tinha um contador que, um grande amigo meu, até hoje é um grande amigo, né, que ficou como um contador no meu lugar e eu como gerente geral. E isso eu trabalhei 15 anos no Grupo Cunali. Que bacana. Que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. E tenho orgulho também que até hoje todos que eu encontro são meus amigos. Eles me consideram muito. Daí surgiu uma oportunidade de eu me transferir para o Grupo Cadorna, né, que também era uma empresa grande, com crescimento, e também já entrei como gerente contábil. Isso depois de 15 anos? Depois de 15 anos no Cadorna, no Cunali. Aí eu trabalhei no Grupo Cadorna há mais 20 anos, como contador, e depois de contador, gerente administrativo. A gente, na época, o contador fazia de tudo. Eu era gerente de recursos humanos, parte fiscal, contábil, administrativa e tudo. E também, né, o pessoal assim, me considerava muito, e eu também tenho orgulho de ter trabalhado lá com o Luizinho, saudoso Luizinho, Germano Sucadoni, que são pessoas que até hoje eu tenho amizade com a família, com todos, né? Então, meu resumo da minha trajetória profissional foi essa, né? E se vocês quiserem, eu vou falar também da minha trajetória política. Vamos falar, com certeza. Seu Ítalo, isso aí que o senhor me falou, de até hoje são seus amigos e tal, uma conversa um dia com o senhor no corredor, o senhor falou, o que é importante é o legado que a gente deixa nessa vida, os aprendizados, as coisas boas, né? Isso é importante, que a trajetória da gente, eu tenho uma trajetória, né, profissional, sem cometer nenhum erro, né? Logicamente, na profissão até que a gente pode ter tido algum erro, mas erro de conduta, erro de qualquer outra coisa, não, né? Tanto que eu sou amigo de todos onde eu trabalhei até hoje. Enquanto converso, tenho orgulho de ter trabalhado para esse pessoal. Que legal, né? Ô, seu Ítalo, um pouquinho antes aí, a gente sabe que o senhor gosta muito de futebol, o senhor já jogou futebol. Conta um pouquinho aí como foi essa trajetória no futebol pra gente. Eu comecei a jogar futebol na fazenda. Sempre gostei, desde criança, desde os 7 anos de idade. Quando eu entrei na escola da fazenda, a gente tinha o nosso timinho lá, né? Era tudo descalço, não tinha bola, né? A bola nossa era a gente que fazia bola de meia, né? Sério? Tinha uma meia e nós ferrava o pau no intervalo. No intervalo da escola, a gente jogava lá, juntava tudo. E na fazenda também tinha um campo lá, meio ruim, mas a gente jogava. Então eu joguei amador, né? Joguei vários amadores, campeonato amador. Não era bom, mas eu corria bastante. Eu era um atleta. Tanto que na minha época existia a Olimpíada Estudantil, né? Isso eu tinha 17 anos, quando eu me lembro bem, quando não uma Olimpíada, eu estudava na Escola de Comércio. E eu ganhei 5 medalhas em tudo em primeiro lugar. Caramba! Que legal, senhor. Parabéns. Eu corri 800 metros, ganhei em primeiro. Revezamento de 4 por 100, fechei e ganhei primeiro.
No futebol, fui o artilheiro da Olimpíada e ganhei uma medalha também, né, como artilheiro e como campeão de futebol. E também fui campeão de futebol de salão, embora o futebol de salão não era meio forte, não. Eu era meio cobra cega. Gostava mais de futebol de campo. Gostava mais de correr, né? E eu corria. Inclusive São Silvestre, Mococa tinha São Silvestre, dia 31 de dezembro, e eu me lembro que eu corri uma São Silvestre, eu tinha 17 anos para 18 anos, e eu só perdi para um corredor que era profissional em São Paulo. Eu fui o segundo colocado. Nível altíssimo. Na Olimpíada, se eu não me engano, foi em 1961, né? E que eu corri. E eu fui, né? Era 7 quilômetros. E eu fui o segundo colocado. Mas só que aí eu cometi um erro. E quando existia assim, um túnel quando você chegava, e moleque da roça, caipira, eu achei que se eu entrasse no túnel, eu já estava garantido, eu entrei em segundo lugar. Aí veio o terceiro lugar, me empurrou e passou. Caramba! E aí eu acabei ficando em terceiro lugar. Mas naquela época a gente tinha prêmios. Eram os prêmios que era até, eu até vou falar. Meu prêmio de terceiro lugar foi um garrafão de vinho, uma gravata. E o terceiro não lembro se foi um par de meia, uma coisa assim. Então, a gente fazia mesmo por gostar. Por gostar. E o senhor sempre gostou de esporte? Sempre gostei. Sempre gostei eu corri de bicicleta. Quando eu fiz o Dia de Guerra, tinha na 9 de julho, naquela época, era feriado em Mococa. E a gente tinha corrida de bicicleta, e eu participei da corrida. Eu também fui o segundo colocado. Eu e o Lércio Miquelin, correndo pelo tiro de guerra. Ele chegou em primeiro e eu em segundo, juntinho, né? Então você vê, era uma corrida até perigosa. Você vê, de bicicleta, a gente corria, descia ali no cinema, paralelepípedo, descia no pau ali, que se caísse... Perigoso, né? Se caísse já era, né? Então eu participei disso tudo, né? Disputei amador, jogava na escola. Aí eu joguei futebol na fazenda até os 20 e poucos anos, até antes de eu casar, né? Eu joguei no time da fazenda, que sempre tinha time lá, e eu, como gostava, sempre joguei. E o senhor conseguia gerenciar esse tempo aí? O senhor falou que trabalhava bastante com o futebol, como que era isso? Eu conseguia, sabe? A gente tem que ter um tempo para lazer, e eu conseguia. Até é meio difícil, esse período que eu falei que eu trabalhava bastante, o futebol amador, e mesmo na fazenda, eu joguei antes disso daí. Porque eu assumi a gerência, eu tinha 26 anos. Então, até os 24 anos que eu me casei, eu jogava amador. Depois, né, veio 2 filhos seguidos, graças a Deus, que foi o Nenê e o Juninho, né? E aí, eu parei há uns 3, 4 anos, né, de jogar futebol, que eu mais gostava, para ajudar na família, que eu era pobre, né, não podia pagar empregada, e a minha mulher costurava também para poder ajudar, e aí, né, eu parei, porque eu tinha que ajudar em casa também naquela época. Fazia escrita à noite para poder pagar aluguel, né, particular, para poder ajudar no aluguel, porque o salário também não era bom. Comecei a ganhar bem lá depois dos 30 anos, né? No começo teve bastante perrengue. A dificuldade foi grande em tudo. A gente hoje está numa situação boa, mas a luta foi grande. Com certeza. Né? Para criar os filhos, estudar os filhos. Né? Você viu, eu tive 4 filhos, né? O Nenê, o Juninho, a Alessandra e a Elisângela, que foi um orgulho para mim, né? Todos estudaram em escola pública até a 8ª série, no grupo Barão de Monte Santo, onde eu também fiz o 4º ano. E todos, né, fizeram faculdade e formaram, né? E isso para a gente foi uma luta grande, mas é um orgulho, isso aí. Ter criado uma família, com a ajuda também da minha mulher, que é uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Você vê, eu tenho hoje, vou fazer agora, dia 23 de dezembro,
56 anos de casado, com mais 3 anos, 5 meses e 18 dias que nós namoramos. O senhor é bom com data, hein? Só que na minha época realmente era namoro, né? Hoje é um pouco diferente, mas na época a gente namorava. Ia pro jardim, de domingo usava terno e gravata. Ah, é? Conta um pouquinho aí como que foi isso, como que era o namoro antigamente? A gente saía de terno e gravata para namorar aos domingos. Porque semana não, porque a gente estudava à noite, né? Mas aos domingos não, todo mundo de terno e gravata no jardim. Que bacana. Né? Então, mas era um namoro, né? Pra gente se conhecer, né? E eu, graças a Deus, né? Namorei, casei uma pessoa muito especial para a minha vida até hoje, né? Que foi especial na criação dos filhos, em geral, né? E o senhor casou com 24 anos? Com 24 anos. Com 24 anos o menino já tinha nascido. Eu não tinha nem feito 25 ainda, porque ele é do dia 14 de outubro, eu sou do dia 23. Então ele nasceu e eu ainda tinha 24 anos. E que parte dessa trajetória do senhor que entrou a política? A política entrou em 76. E eu era gerente do grupo Cunali, né? Do escritório. Curtume, usina de açúcar, tudo. E o pessoal do Curtume, eu tinha boa relação com todos, como eu tenho até hoje. Todos funcionaram, dá muito bem com todos. E foi assim, surgiu a oportunidade de ser candidato a vereador. Uma pessoa muito bem relacionada. E aí eu tive um apoio 100% dos funcionários do Curtume, coisa difícil, um gerente ter apoio dos funcionários. Porque geralmente o gerente é um cara, né, bastante assim, visado, né, pelos funcionários. Sim. Porque tudo que acontece de ruim é o gerente. Culpa do gerente. Faz, né? Mas eu, graças a Deus, não. Eu sempre fui justo comigo, minha consciência sempre foi tranquila. Eu sempre não fui um cara bonzinho, eu sempre fui justo com todos. E ajudava todos que eu podia, dentro da minha alçada, né? Então, em 76, eu fui candidato. O Padre Demóstenes era o prefeito e o Luan Mato era um candidato. E eu fui convidado para ser candidato a vereador pelo próprio diretor do Curtume, né, que era político também. Fui convidado e eu aceitei. Aceitei e fui o segundo mais votado na época. Ô, louco! Fui o segundo mais votado. E tinha 2 candidatos da empresa. Um na parte da usina, que era o meu saudoso amigo Nelson Alves, pessoa muito amigo meu. E eu era candidato pela parte do Curtume, né? E eu fui o segundo mais votado. Tive 569 votos. Naquela época era um percentual bom da política. Nessa época o senhor já era casado, já tinha filho? Já era casado, já tinha o Juninho, o Nenê, já era grandinho, já em 76, né? Eles já tinham 6, 7 anos. Né? E daí a minha vida política surgiu. Fui presidente da Câmara no primeiro mandato, né? 2 anos, 80 e 81. Não, 81 e 82. Fui presidente da Câmara. E eu tenho certeza que eu fiz um bom trabalho. Tanto que eu fui candidato à reeleição e tive uma votação expressiva outra vez. Né? E nós pegamos 2 anos, dois mandatos de 6 anos. E aí, para poder acertar a eleição de governador, presidente, porque tinha eleição todo ano. Então, o governo decidiu, né, fazer uma eleição para governador, prefeito, né, e deputados. E a outra para presidente e deputados, senadores. E eu fui candidato 2 vezes com um mandato de 6 anos. Depois eu fui candidato a 3ª vez. Fui reeleito outra vez, com uma boa votação também, né? Então eu fiquei 16 anos na Câmara. Quando estava terminando, em 92, o Juninho tinha 23 anos. E eu pensei, ele era bem relacionado na escola, trabalhava na SUM, Carnaval. E eu falei, Juninho, por que você não candidata a vereador? E ele não tinha nem pensado nisso. Eu falei, vamos candidatar, ué. Eu já tinha, né, na época, 49 anos,
Falei, eu acho que eu vou parar antes que o povo canse de mim. Mas com certeza o senhor fez um trabalho excelente aí, né? Porque eu fui eleito 3 vezes. Aí o Juninho foi candidato e eu acho que eu contribuí bastante para a eleição dele. Ele foi candidato, foi eleito também, foi o segundo mais votado do partido e foi eleito. Aí depois teve mais, teve 4 eleições o Juninho. Foi 16 anos também. Caramba, senhor. Que então, legal. aí ele já teve uma vida, né? A vida não, uma vida política, e eu já, né, ajudei pouco. No primeiro eu contribuí bastante. Depois daí ele seguiu a vida política dele, né? E também tem uma história da Elisângela, que precisava pôr mulher candidata, aí o Juninho falou para mim, vamos pôr a Elisângela candidata? Só para fazer número? Eu falei, não, para fazer número eu não aceito. Se ela quiser ser candidata, para tentar ser eleita, aí eu trabalho, aí eu vou ajudar. Pois ela foi candidata e foi eleita com uma votação expressiva também, né? E foi reeleita, foi presidente da Câmara 2 vezes, né? E no último mandato ela foi a mais votada da eleição. Foi o último mandato dela, foi presidente novamente. E na história de Mococa política, o único pai e filho candidato, presidente da Câmara, sou eu e a Elisângela. Olha, que curiosidade legal. E família, a minha família vai completar 44 anos na Câmara o ano que vem. Acho que é assim, a que mais, né? Com certeza podemos atestar, né, que fizeram um bom trabalho. Foi função de um bom trabalho, porque a gente, né, nunca fez nada de propaganda assim, mirambólica, nada, sempre uma campanha tímida, uma campanha sem muito, né, barulho, e sempre mostrando um trabalho que nós fizemos, né? Ô, seu Ítalo, e a Masa? Como que entrou na vida do senhor? Vamos falar um pouquinho agora da Masa. A Masa, o Nenê já falou, o início da Masa foi ele, e o Nenê, ele formou para engenheiro químico novo, com 22 anos, e eu sempre vi nele, ele é um empreendedor por natureza. Desde pequeno? Desde pequeno, ele sempre foi destaque na escola, né? Desde a escola primária, depois fez escola particular, 2º grau, e sempre foi assim, entre os alunos de destaque, né? Tanto que ele entrou, fez engenharia química, passou na Unicamp, passou numa faculdade de São Carlos, também federal, mas ele optou em fazer engenharia química, mas com 17 anos já fez isso, né? Era uma federal, né? Ele sempre foi, aí ele preferiu, né? Ele escolheu fazer engenharia química. E o Nenê não quis ir para a política? Não, ele não gosta de política, nunca gostou. Mas ele até, em brincadeira, ele até ajuda um pouco, mas ele não participa e nunca gostou de política. Nem ele, nem a Alessandra. Mas, e a Elisângela, que eu achei também que ia ter um pouco ela era meio tímida, mas ela acabou saindo muito bem, né? Tá, então, e aí o Nenê sempre desde pequeno foi empreendedor e tudo mais, fez faculdade de Química. Aí você perguntou a Masa. Isso. A Masa quem iniciou durante 10 anos foi o Nenê. Ele que trocou a Masa, ele que fez tudo. E eu, com 50 e poucos anos, né, que eu já estava aposentado, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, e eu falei, parado, eu não aguento ficar em casa, né? Eu tinha coisas escritas particular para fazer, que eu fazia, mas eu queria mais. Aí eu vim para a Masa, falei, eu vou dar uma mão para vocês na Masa. Cheguei aqui na Masa, tinha onde é a logística hoje, era uma sala de 4 metros quadrados, um banheiro, tinha 4 pés direitos e uma área coberta. Não tinha nada aqui, né? E eu comecei, né, a ajudar ele a atender telefone, e aí eu via que alguma coisa tinha que melhorar na Masa. E o Nenê sempre na rua, trabalhando, buscando negócios, né, desenvolvendo produtos,
que ele sempre fez, né? E eu comecei a atender na parte administrativa aqui, sozinho. Eu, telefone e uma salinha, né? Começamos, né? Eu via a forma de trabalhar, eu falei para ele, nós temos que mudar, tem que melhorar, né? Às vezes tem algumas coisas que tá falho aqui. Aí eu comecei a corrigir. E começamos assim, ele vendia, aí eu comecei a vender. Comecei aqui em Mococa, vender Eratiner, aguarrás, querosene, massa plástica para funilaria, né? E aí eu pegava na hora do almoço, tinha uma pampa, que eu mesmo fazia entrega, descarregava 500 quilos e eu fazia entrega sozinho. Descarregava nas lojas, no Quilice, na Casa Marques. O senhor mesmo que descarregava? Eu que descarregava na hora do almoço. Eu fiz isso durante um período, né? E aí ele tinha uma representante que vendia produtos para Curtume em Franca, que é a Débora, que é uma grande amiga nossa, que é a mais antiga representante hoje da Masa. Ela vendia produto para Curtume. E aí ela começou também a vender produtos nas lojas. E aí eu que atendia as lojas, eu que vendia por telefone e com a ajuda dela, né? E aí começou a aumentar, cresceu. Nós tínhamos uma D40 amarela, né? Onde cabia 3 mil quilos. Às vezes a gente punha 4, punha 5, mas começamos com 2, com 1.500 quilos, que até o neném às vezes olhava e falava, mas não está errado não, a gente em Franca com pouca entrega, pouco produto, em Ribeirão com pouco produto. Eu falei, não, quem não vende pouco, não vende muito. E começamos, né? Daí o quê? 2, 3 anos, tive que contratar um motorista, né? Começamos a fazer entregas, onde a gente entregava 2 mil quilos, daí um ano não cabia na D40, né? Ia 4, ia 5. E as coisas foram acontecendo. E foram acontecendo, e o neném trabalhando, no desenvolvimento de produtos, desenvolvimento, né? Visitando clientes que ele tinha amizade, né? E, inclusive, a matéria-prima, por exemplo, a Curtume, que ele vendia, e eu, como trabalhei em Curtume 35 anos, eu tinha muita amizade com o Curtume. Eu participava do sindicato, do patronal, tinha reunião mensal em São Paulo, onde eu representava a empresa, principalmente no Curtume Cadorna, e eu representava. E eu fiquei amigo de vários diretores de Curtume, gerentes de Curtume, e aí acabou ajudando também essa negociação, apresentando ele, e ele sempre ia atrás, correndo, né? E aí foi esse começo da Masa, da minha parte, né? E é legal. Ele já contou. Sim, né? E é legal, pessoal, porque hoje a gente vê a Masa com toda essa estrutura. Daqui a pouco eu quero que o senhor fale um pouquinho da logística, que hoje o senhor começou entregando, né? Como que é a logística? Então, a logística eu comecei entregando com a Pampa e depois uma D40. E aí nós trocamos. Tinha uma empresa de Boa Esperança do Sul, perto aqui de Jaú, que vendia produto para o Curtume e tinha uma dívida com a Masa. E aí eu e o neném fomos lá e ele tinha um Vox Toco. Aí nós conversamos e falei, por que não dar esse Vox em troca da dívida? O japonês topou, dá. Pronto, aí nós ficamos chique. Aí já começamos, né? Uma D40, um Vox semi-novo, aí já começou a levar, né? 6 mil quilos, 7 mil quilos, 10 mil quilos, né? Para Franca, para Ribeirão, aí começou já a abrir os negócios, né? E aí o nenê aí começou a desenvolver a tinta, né? Isso já faz mais de 20 anos. Começou com tinta. E aí ele viu na tinta um negócio bom e começou, e deu certo. E aí começamos com esse Vox, compramos um truque, com outro truque. Era tudo, não era bitruque, era tudo truque. Porque na época era tudo, a gente vendia 10 mil quilos, né? O truque era para 7.500, você mandava 8, 9. Então, até 8 caminhões, e eu que montei toda a logística. Eu que fazia tudo, fazia a carga,
emitia as notas com esse meu amigo que eu trouxe para cá, que trabalhei com ele mais de 40 anos, só nós dois. Carregava, né? E até 8 truques, eu que toquei tudo sozinho, eu que montei tudo. E o senhor foi aprendendo na prática, no dia a dia? Não, sozinho. Eu já tinha uma certa vivência, né? Porque quem foi gerente 30 anos de empresas grandes, com certeza, eu tinha vivência de tudo, né? Eu tinha, assim, uma visão de tudo. E aí chegou um ponto, né, que aí eu já falei, opa, tá, agora já está apertado. Aí veio o Bolinha para cá. Foi a primeira pessoa que eu contratei, né, para logística, para me ajudar. E ele se deu bem, e eu contribuí com ele assim na formação dele também, porque ele tinha a prática de gerenciar caminhões e não carga. A diferença é muito grande. Você pegar um gerente de uma transportadora que gerencia carga e gerenciar a logística de uma empresa, a diferença é de 1 para 100, muito grande, né? E o Bolinha, uma pessoa esperta, né? Ele pegou rapidinho, assim, questão de 1 ano, assim, ele já tomou conta, né? E até hoje está aqui com a gente, que tem uma contribuição muito grande com a Masa, né? E eu supervisiono até hoje, né? Eu gosto sempre estou sempre todo dia, Bolinha, e aí? Né? Como é que tá? E eu contribuo também com ele, supervisiono as cargas, até dou opiniões ainda, né? E hoje eu cuido da parte administrativa, né? Tudo, financeira também, eu gosto. Então, em geral, eu sempre trabalhei de forma, assim, olhando todos os problemas da empresa. E aqui não é diferente. Às vezes eu brinco aqui, né? O que você faz? Eu falo, eu sou bombeiro. Eu apago fogo de tudo que tem. A gente está sempre ligado em tudo e sempre contribuindo, né? Ô, seu Ítalo, uma coisa muito interessante que o senhor falou, a Débora começou bastante tempo, o Bolinha. Uma coisa que eu vejo aqui é que a maioria dos funcionários estão aqui desde o começo e fica na empresa. Isso eu acho que vai muito da cultura da empresa. Uma empresa familiar, é uma empresa gostosa de se trabalhar. O Nenê falou um pouco sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da cultura aqui da Masa. Então, a cultura nossa, a minha principalmente, é de trabalhar com total abertura com funcionários. Eu trato os funcionários como assim, pessoas que eu tenho amizade aqui. Tem pessoas aqui que eu trouxe que trabalham comigo há 40 anos, né? E eles têm orgulho de trabalhar aqui, né? Então, a gente dá total abertura, embora hoje 600 funcionários já é um pouco diferente, mas quando nós começou com 10, com 20, com 30, com 60. Então, a gente tinha assim, um contato direto com todos os funcionários. Eu sempre tive isso, porque eu sempre trabalhei assim, né? E até pela função que eu exercia e na política que eu participei, né, a gente sempre teve assim, muito contato com os funcionários. Eu sempre gostei de ter. Eu nunca mudei a minha origem. Minha origem foi da roça, pessoa simples, pessoa... Né, eles dizem que eu sou humilde, mas... Né, eu sou uma pessoa comum, simples, né? Com qualquer funcionário, eu gosto de conversar. Quando eu encontro pessoas que trabalham comigo 40 anos atrás, eu faço questão de conversar, porque é gostoso você saber da pessoa, sabe? Então, naquela época, as pessoas tinham uma proximidade maior. Hoje, pela grandeza da empresa, diminui um pouco, né? Mas eu sempre procuro, né, conversar com as pessoas que estão aqui, que entram aqui, né? Eu gosto de saber o nome de todo mundo, né? Porque eu acho muito importante você passar perto do funcionário e cumprimentar ele. Parece que é simples, mas não é, sabe? Você está demonstrando que ele é importante para a empresa. Tão importante como o outro, tanto uma pessoa que trabalha na fábrica como gerente, né, que começou aqui, que foi o Nelson, foi o primeiro funcionário da Masa, depois Adriano, aí depois veio outros, né, que o Nelson está aqui até hoje ele é gerente da indústria. Isso para a gente é um orgulho também. Sim. Né? Então é uma pessoa que a gente tem amizade. E
né? Então foi a minha forma sempre dessa cultura, essa forma de administrar, sempre assim, nunca, né, a gente tem que resolver os problemas, nunca ficar nervoso, gritar com ninguém, porque o problema existe, você tem que resolver, não tem outra maneira se você não resolver. A pessoa errou, você tem que corrigir, não adianta você xingar um funcionário. Já aconteceu. Já aconteceu, o que nós temos que fazer para corrigir? E quem tem que arrumar sou eu. Não tem que ser outro. Eu sempre trabalhei assim. O problema existe, você tem que resolver, né? E não adianta você brigar. Ô, seu Ítalo, e uma cultura muito, muito legal essa que o senhor implementou, ajudou a implementar. Uma vez o Nenê me falou que todo documento que ele vai assinar, que tem uma certa importância, ele pensa que o senhor está junto com ele e vendo se ele está fazendo a coisa certa ou não. Achei isso bem legal. Isso aí eu sempre gostei de fazer, porque eu fui, inclusive, contador também de uma multinacional, onde era Curtume e Gelita, e eu era procurador também dessa multinacional, fui contador deles 3 anos de tudo. E o diretor alemão, ele só assinava qualquer papel depois que eu assinasse. Então você vê que era uma confiança muito grande. Muito grande, não tinha limite para assinar, não. Eu assinava cheque de R$10 de 10 milhões, né? Então ele só assinava o cheque depois que eu assinava. Que confiança, hein? Né? Então isso aí. E o aqui também, né? Eu sempre gostei de ajudar, né? Eu também reconheço que eles, por exemplo, quando eu tinha 30 anos, 40 anos, e eu entendo a vontade que às vezes ultrapassa, né? Você tem que segurar um pouco. Mas eu sempre soube reconhecer, sabe? Olhava, às vezes eu achava alguma coisa não estava muito certo, mas eu deixava fazer, porque às vezes eu estou vendo, na minha idade, eu estou vendo coisas aliás, ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Então eu deixo também. Não proíbo e nem não. Alerto às vezes, só alerto. Mas, gente, isso aqui podia se fazer assim. Mas se eles acharem que deve ser assim, vai fazer assim. Nunca interferir, sabe? Então, né, nós já estamos juntos já, meus filhos sempre, a gente se deu muito bem na família, todos, graças a Deus, até hoje, não tive nenhum problema com nenhum filho. Né? Tenho 11 netos, todos, a gente reúne fim de semana, os netos, filho, tudo, nora, genro. Família, né? Toda. Família toda, sempre no ambiente do mais, né, alegre possível. Né? Nunca tive problema nenhum com nenhuma pessoa da família. Né? Nem da minha, nem de primos. Assim que a gente chamava a nossa família, uma família muito grande. Né? O meu pai tinha 5 irmãos, e os 5 irmãos teve 49 filhos. Então eu sou 49 primos. E eu sempre me dei bem com todos. Nunca tive um problema de família com ninguém. Isso eu aprendi desde moço, desde moleque, né? Ô, seu Ítalo, uma coisa interessante que o senhor falou, quando teve a transição de curtume para tinta, quando o Nenê resolveu dar espaço, como que o senhor lidou com isso? O que o senhor achou? Então, essa resposta até eu dei. Ele, jovem ainda, e eu com a minha experiência, eu fiquei preocupado, né? Mas eu olhei e eu falei, se ele está vendo coisas que eu não estou vendo, foi a resposta que eu dei agora. E eu deixei não, eu não jamais proibi alguma coisa. E eu concordei, foi, vamos fazer. E foi junto. Vamos enfrentar, vamos junto, né? Vamos junto. E eu também, e aí deu muito certo. Ele teve uma visão, onde eu falei que ele é um empreendedor por natureza, né? E ele deu certo, e ele enfrentou também isso daí, que foi uma luta difícil também. Para começar, não é fácil você concorrer com multinacional, né? Na época, 20 anos atrás, era uma tradição, só comprava uma marca dessa, porque né, era tradicional do mercado. Aí você entra com uma marca nova, é difícil, você não entra no mercado assim. E ele teve uma luta muito grande para isso.
né? Começou e deu certo. Onde, né? Eu falei, eu gosto de observar, né? Eu dou minha opinião e deixo não. E ele vai fazer o que eu acho que ele acha certo. E eu topo, porque eu jamais deixei. E aí é muito legal isso, que em várias ocasiões o Nenê sempre fala, final de semana eu vou reunir com meu pai, com o Juninho, vou ouvir a opinião deles e depois a gente volta a conversar. Eu acho que ele com certeza sempre ouve bastante vocês. Ele ouve sim. Então, você falou do Juninho, é uma coisa muito importante também. O Juninho, quando eu vim para cá, ele ainda não estava aqui. Aí depois que desenvolveu mais, ele veio. Já o Juninho é um pouco diferente do Nenê. É uma competência igual, mas só que ele é um cara mais ponderado, o Juninho é mais, né, ele pensa mais, o Nenê é meio mais, né, eu quero fazer amanhã. Mais acelerado. Mais acelerado. E o Juninho não, o Juninho é mais equilibrado, os dois são. Sim. Mas o Juninho é mais, né, pensa mais, aí ele assumiu a parte financeira e deu certinho, é a pessoa certa, né, e calculista, né, tudo que ele ia fazer, às vezes a gente trocava ideia, né, opiniões, e ele sempre calculista, e aonde deu certo, casou, né, Nenê na força e ele né, no cálculo, né, sempre ponderando também, é onde nós conversamos bastante. E o Juninho deu certinho também, que foi uma pessoa importantíssima também para o crescimento da Masa, porque hoje não é só a Masa, hoje tem outras atividades, né? Que é virou bastante um grupo, representativa. Né? É um grupo hoje a Masa. Com certeza. Ô, seu Ítalo, falando um pouquinho sobre essas dificuldades, os perrengues, teve um episódio aí que a Masa teve que se reestruturar por inteiro, que foi a parte do incêndio. Como que foi essa reestruturação? Então, foi uma reestruturação, assim, foi preocupante. Foi um incêndio que destruiu, praticamente não, destruiu tudo. E agora tem que recomeçar, né? É o que eu falo, aí entra o mérito do Nenê e o do Juninho também. Vamos recomeçar, a gente tinha seguro, tinha tudo, então vamos recomeçar. E recomeçamos, né? Também começou tudo de novo, com a mesma dificuldade. E nós enfrentamos tudo isso, né? O Nenê na frente, né? E o Juninho, né? Já cuidando da parte financeira e eu da parte administrativa, né? E aí, né, foi assim um crescimento até rápido, né? Eu brinco às vezes, né? Eu já vi assim falar que o chinês fala onde tem um incêndio é sinal de progresso depois, né? Eu já vi isso daí, mas lá atrás, sabe? Então, né? Cumpriu. Não foi bom, mas né, teve muitos aprendizados. Teve muito. Bom, um ponto importante que eu vejo nesta entrevista é ressaltar que a nossa empresa é 100% familiar. Eu gostaria de esclarecer assim, né, todos os pontos, que a minha família, ela sempre foi unida. Meus filhos sempre tiveram amizade desde a criação, graças também ao apoio da minha mulher, que soube educá-los. Então eles sempre tiveram amizade, desde criança até o adulto, casou, se todos casaram e continuaram amigos. E eu quero esclarecer ponto por ponto. Por exemplo, o Juninho e o Nenê são sócios proprietários fundadores. O Nenê é casado com a Maria Pia, que é arquiteta e tem prestado serviço importante para a Masa. O Juninho é casado com a Fabiana, que é advogada, que assessora ele nos negócios que ele tem da Masa, né? Aí eu tenho mais a Alessandra, que é advogada da empresa, faz toda a parte jurídica, que é casada com o Eduardo, que é representante comercial da empresa, que presta também um serviço importante para nós. E tenho a Elisângela, que ela não trabalha na Masa, ela é professora com formação universitária, então ela optou pela educação, que é o que ela gosta. Mas ela é casada com o Marcelo, que trabalha aqui, que é o gerente nacional de vendas. Então veja vocês a importância da união da família. Com certeza. Desde pequeno até hoje são todos unidos e essa união traz uma segurança maior
para a administração da Masa. Seu Ito, o senhor é uma pessoa muito querida. Eu mandei aqui no nosso grupo, né, do pessoal aí que quer fazer algumas perguntas para o senhor. A Carol Bettini. Bom dia. Questiona o senhor Ítalo qual o segredo para tanta disposição e tino comercial. Coisas que ele exalta com tanta sabedoria admirável. Olha que legal. Bom, o segredo, eu acho, né, que eu sempre tive, assim, graças a Deus, uma memória muito boa, né? Minha mãe tinha uma memória, assim, com 90 anos, ela sabia tudo, dado nascimento de todos os netos, todos os filhos, tudo. E eu acho que eu herdei também. Eu sempre tive uma memória muito boa. E eu sabia, quando eu era contador, das coisas, eu sabia RG, CPF de todos os diretores, data de nascimento, sabia tudo. Sabia data de fundação, sabia contrato, não precisava nem falar nada, né? Então, isso aí, eu acho que o segredo é o exercício. E eu nunca parei. E aí um pouco aí também eu tive sorte. Eu sou uma pessoa que eu sempre me controlei, tanto, né, na vida, como na bebida, como em tudo, né? E eu sempre, fisicamente, eu sempre fui uma pessoa bem, até hoje nunca fiquei doente. E a memória, eu acho que o segredo é o uso dela, é você não parar. Eu saio de casa e eu venho pensando em tudo que eu penso que eu venho dirigindo pensando, né? O que nós vamos fazer, o que nós vamos carregar, o que nós vamos fazer, né? E sempre gostei de participar de tudo, né? E a Carol, que ela fez essa pergunta, eu considero ela uma amiga e uma pessoa, assim, muito importante para a Masa também, né? Legal. José Ricardo, fala Caio, tudo bem? Pergunta para o seu Ítalo até quantos anos ele jogou futebol. Eu joguei futebol dos 7 aos 67, né? Parei com 67 anos com relativa condição. Eu sempre soube dosar, sempre soube entender a condição, a minha condição. Eu, como fui um corredor, eu tinha velocidade, né? E sempre um corpo privilegiado, né? Mas a gente sente, é o que eu falo, até os 35 anos, cada ano você sente um pouco. Uhum. A gente que não tinha um preparo físico, o preparo físico nosso era o dia a dia, né? Mas depois dos 35, você passa a sentir, cada 3 anos você já começa a fazer força para chutar a bola. Quando você é novo, você bate, vai no automático. Vai no automático, aí depois você começa a fazer força. E aí você começa, aí eu mudei de posição. Eu gostava de jogar de ponta esquerda, ponta direita, embora eu era destro, mas eu corria, em bola em movimento, eu estava assim, tanto de esquerda como de direita, né? Aí você começa a mudar de posição. Aí eu passei para lateral, para zagueiro, para, às vezes, de volante, um volante meio parado, mas sempre dentro dos limites também, sabe? Tive sorte que nós fundamos um clube de veteranos, onde joguei 36 anos, dos 30 até os 67. Jogo muita bola. Graças a Deus. E eu só parei de jogar porque eu tive um problema no menisco, senão não tinha parado, não. Então, para resumir, o senhor jogou bola até com quantos anos? 67. Que legal. Seu Ítalo, Vanderlei Borba, meu herói. Mandou assim pro senhor, meu herói. Márcio Albino, esse aí resolve tudo. Agora aqui é para irritar o senhor. Cadinho, pergunta pro seu Ítalo se o Palmeiras tem mundial ou não. Como ele é novo, eu vou responder para ele que tem. O mundial e homologado pela FIFA. Não é mundial, foi um mundial que a FIFA deu o mundial, considerou o mundial do Palmeiras. O Palmeiras foi o primeiro time campeão mundial onde tinha clubes, que ele é jovem ainda, né? Embora eu também não lembre, isso foi em 50 e pouquinho, mas a história, como eu sou um torcedor do Palmeiras, até né? E o Palmeiras foi campeão mundial também. Tinha acho que 4 clubes
do exterior. E o Palmeiras foi o campeão. E a FIFA considerou o Palmeiras campeão mundial. Tanto que se ele for campeão mundial outra vez, ele vai ser bicampeão mundial. Bicampeão mundial. Seu Ítalo, a gente pôde ver aqui que o senhor teve uma família bem-sucedida, a vida do senhor foi bem-sucedida. O que o senhor acha que é o segredo da vida, assim, para ter uma vida legal, como o senhor teve, com os filhos criados, todo bem-sucedido? É uma pergunta até difícil de responder, né? Mas eu diria que foi em função da criação, que eu já falei, criação da educação dos meus filhos, né? E também da competência, sabe? Porque também nada acontece por acaso. É o que eu costumo falar, eu acredito em Deus, sou católico, mas Deus ajuda, mas só quem faz somos nós. Então nós precisamos da ajuda de Deus, mas precisamos fazer, porque nós não podemos esperar, né? Se Deus quiser só, se Deus quer, depende da gente também. Então, acho que isso aí foi uma junção de tudo, né? Foi a criação dos nossos filhos, foi a educação, todos, né? Graças a Deus, né? Fizeram faculdades, todos competentes também, né? E considerei a família. Né? Seu Ítalo, e todo final de podcast, todo nosso convidado, ele fala uma frase que ele gosta ou uma dica para quem está assistindo a gente. Então, fala uma frase aí que o senhor gosta ou uma dica para o pessoal que está nos assistindo aí de vida, de trabalho. Uma frase que eu gosto é o trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar. Nunca me senti cansado, nunca me senti vencido. Todos os problemas que eu enfrentei e eu procurei resolver, né? E sempre, né, com responsabilidade, né? Então, o conselho que eu dou é você ter uma vida saudável, né? Procurar sempre ter uma alimentação saudável, sempre ter um limite na bebida, na comida, né? Eu faz 35 anos que eu tenho o mesmo peso. O mesmo peso, mudo 100 gramas para lá, 100 gramas para cá, faz 35 anos. Sempre então, controlado em todas as áreas. Isso aí. E o que eu mais gostei até hoje, primeiro jogar futebol, mas não pude ser profissional porque era ruim. Acho que não, o senhor jogou tanto tempo aí. E depois a responsabilidade do trabalho, né? Venci na profissão, eu aprendi praticamente sozinho, venci, lia muito sobre os assuntos, né, da profissão e, né, é o conselho que eu dou, é esse, é trabalho, procurar ter uma vida boa e ter uma família sempre junto, isso é a mais importante que tem. Senhor, eu queria agradecer o senhor aí por ter tido esse bate-papo com a gente, ensinado a gente tantas coisas. Então, eu até agradeço a oportunidade de ter, né, falar assim um pouco do meu currículo de vida, né, que não foi só currículo profissional, foi desde a minha infância, né, que foi difícil também, né. Eu pus o primeiro sapato no pé, foi do meu irmão, quando eu vim fazer o 4º ano, porque era dele, porque na época o pé crescia, aí o sapato não servia e passava para o outro. Então você vê a dificuldade que nós tivemos. Teve uma infância sofrida. Nós todos, meus irmãos, todos nós, você vê, nós estudamos na escola da fazenda, por isso aí tudo. Nós temos na minha família, tem médico, tem contador, tem advogado, tem tudo, meus irmãos. Todos estudaram, né? Então você vê que, né, depende muito das pessoas. Ô, seu Ítalo, eu tenho certeza aí que o senhor acabou de falar da família e todos estão assistindo o senhor, as noras, enfim, manda um recado aí para os seus filhos, para a tua família que está assistindo aí você. Bom, o recado que eu posso mandar para todos é continuar essa união, né, que eu acho a coisa mais importante, né, da família é a união. Eu sempre destaquei aqui a necessidade da família estar unida. Então, o recado que eu mando é manter essa união, né? Mesmo depois que a gente não puder mais colaborar aqui, né, eu sou apenas um colaborador deles, mas que eles mantenham essa união entre todos,
da família. Galera, esse foi o podcast com o seu Ítalo. Aprendemos bastante coisa e é o que eu sempre brinco. A Masa é uma das melhores porque aqui estão os melhores. Valeu, vamos embora, mais um MasaCast e vamos acelerar.